Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 19. O jovem casal permaneceu junto à porta do restaurante enquanto Hansu entrava no carro. Akiko e Noa fizeram uma grande reverência na direção do banco do passageiro, onde Hansu estava sentado. O motorista fechou a porta do carro, fez uma reverência para o casal e se sentou ao volante para levar Hansu para sua próxima reunião. Não entendo por que está tão chateada, disse Akiko, ainda sorrindo como uma colegial japonesa, embora Hansu já tivesse ido embora. Ko-san é maravilhoso, fiquei feliz por conhecê-lo. Você mentiu, retrucou Noa com a voz trêmula. Ele não queria falar por medo de dizer algo terrível, mas não conseguiu se conter. Eu não a convidei. Por que disse isso a Ko-san? O almoço poderia ter terminado mal. Aquele homem é importante para nossa família. Ele está patrocinando a minha educação. Eu devo muito a ele. Não aconteceu nada. Foi um almoço comum em família, em um sushi elegante. Grande coisa, já fui a dezenas de almoços assim. Eu me comportei perfeitamente, e ele gostou de mim, argumentou Akiko, intrigada com a irritação dele. Sempre havia confiado em sua capacidade de conquistar os adultos. Você tem vergonha de mim? Perguntou ela, rindo. Estava estranhamente satisfeita por ter uma discussão com Noa, que em geral era tão calmo e calado que ela não sabia o que passava por sua mente. Além disso, a culpa era dele. Era tão reservado que ela se sentiu obrigada a ir ao almoço sem ter sido convidada. Não tinha feito isso para irritá-lo. Ele devia ter ficado satisfeito por ela se importar, a ponto de querer conhecer seus amigos. Você nunca teria me convidado. Eu fiz bem em vir. Ela tocou o braço de Noa, que se afastou. Akiko, por quê? Porque você sempre tem que estar certa. Porque sempre tem que estar no controle. Por que não posso decidir quando e onde você vai conhecer alguém do meu círculo pessoal? Eu nunca faria isso com você. Eu respeitaria sua privacidade. Noa estava falando de forma rápida e incoerente e colocou a mão na boca. Akiko olhou para ele sem entender. Não estava acostumada a ouvir não de um homem. As bochechas dele estavam vermelhas. Noa tinha dificuldade de encontrar as palavras. Aquele não era o mesmo homem que explicava os trechos complexos de seus textos de sociologia e a ajudava com os trabalhos de estatística. Seu amável e prudente Noa estava furioso. O que foi? Você tem vergonha de ser coreano? O quê? Noa deu um passo para trás. Olhou em volta para ver se alguém estava assistindo a discussão deles. O que você está dizendo? Ele olhou para Akiko como se ela estivesse louca. Akiko se acalmou e falou devagar. Eu não tenho vergonha de você ser coreano. Eu acho ótimo que você seja coreano. Isso não me incomoda nem um pouco. Poderia incomodar pessoas ignorantes e até mesmo meus pais, que são racistas, mas eu adoro o fato de você ser coreano. Os coreanos são inteligentes e trabalhadores, e os homens são muito bonitos, disse ela sorrindo para Noa como se estivesse flertando. Você está chateado. Ouça, se quiser, posso marcar de você conhecer toda a minha família. Eles teriam sorte de conhecer um coreano tão maravilhoso. Quem sabe isso mude a maneira de como... Não, disse ele balançando a cabeça. Não, chega. Akiko se aproximou dele. Uma mulher mais velha passou e olhou para os dois, mas Akiko não deu atenção. Noa-chan, por que você está tão bravo comigo? Você sabe que eu o acho incrível. Vamos para casa e você pode me foder. Noa a encarou. Akiko sempre acreditaria que ele era outra pessoa. Não ele mesmo, mas sua ideia fantasiosa de um estrangeiro. Akiko sempre se sentiria especial por ter aceitado ficar com alguém que todos odiavam. A presença de Noa provaria ao mundo que ela era uma boa pessoa, uma pessoa esclarecida, liberal. Noa não se importava de ser coreano quando estava com ela. Na verdade, não se importava de ser coreano nem japonês, de modo geral. Queria ser apenas ele mesmo, o que quer que isso significasse. Queria esquecer quem era de vez em quando, mas isso não era possível. Isso nunca seria possível com ela. Vou arrumar suas coisas e pedir que um mensageiro as entregue na sua casa.
Nunca mais quero vê-la. Por favor, não me procure. Noah, o que está dizendo? Perguntou Akiko estupefata. É esse o famoso temperamento coreano que nunca vi antes? Ela riu. Você e eu, não é pra ser. Por quê? Porque não é. Ele não conseguia pensar em mais nada e queria poupá-la da crueldade do que havia compreendido. Porque ela não ia acreditar que não era diferente dos pais. Que vê-lo apenas como um bom coreano era o mesmo que vê-lo apenas como um mau coreano. Ela não conseguia enxergar sua humanidade, e Noah se deu conta de que isto era o que ele mais desejava, ser visto como um ser humano. Ele é seu pai, não é? Perguntou Akiko. Ele é igual a você. Você me disse que seu pai morreu, mas ele não está morto. Você só não queria que ele me conhecesse porque não queria que eu soubesse que ele é da Yakuza. Não queria que eu soubesse que ele é um mafioso. De que outra forma explicar aquele carro ridículo e o motorista uniformizado? De que outra forma ele poderia instalá-lo naquele apartamento enorme? Nem mesmo meu pai pode pagar por um apartamento como aquele. E ele é dono de uma empresa de exportação. Vamos, Noah. Como você pode ficar bravo comigo quando tudo o que eu queria era saber mais a seu respeito? Eu não ligo para o que ele faz. Isso não importa. Não me importa que seja coreano. Você não vê? Noah se virou e saiu andando. Andou até não poder mais ouvi-la gritar seu nome. Caminhava rígida e calmamente, sem conseguir acreditar que uma pessoa que havia amado, sim, ele a amava, poderia acabar se revelando alguém que ele não conhecia. Talvez soubesse o tempo todo quem ela era, mas não conseguisse enxergar. Simplesmente não conseguia. Quando chegou à estação de trem, Noah desceu as escadas devagar até a plataforma. Tinha a sensação de que ia desabar. Ia pegar o primeiro trem para Osaka. Era começo da noite quando chegou em casa. A tia Kyung-hee ficou surpresa ao abrir a porta. Noah estava perturbado e queria falar com a mãe. O tio Yoseb estava dormindo no quarto dos fundos e a mãe estava na sala da frente costurando. Ele não quis tirar o casaco. Quando Sonja apareceu à porta, Noah perguntou se eles poderiam sair para conversar. O que foi? O que aconteceu? Perguntou Sonja colocando os sapatos. Noah não respondeu. Saiu para esperar por ela. Ele foi caminhando à frente pela rua comercial, até um local onde havia poucas pessoas. É verdade? Perguntou a mãe. Sobre Kohansu? Ele não conseguia dizer as palavras em voz alta, mas tinha que saber. É por isso que ele paga meus estudos e é por isso que sempre esteve por perto. Vocês ficaram juntos, afirmou ele. Era mais fácil dizer isso do que outra coisa. Sonja, que estava abotoando o casaco de lã, parou de andar e olhou para o rosto do filho. Então compreendeu. Yoseb estava certo o tempo todo. Ela não deveria ter permitido que Hansu pagasse pelos estudos dele. Mas não tinha sido capaz de encontrar outra maneira. Noah tinha trabalhado todos os dias, tinha economizado cada centavo do que ganhava, tinha estudado todas as noites até os olhos ficarem vermelhos e cansados pela manhã, e finalmente tinha passado no exame de admissão de Waseda. Como ela poderia ter dito não? Não podia pedir um empréstimo para aquilo. Ninguém mais poderia ajudá-los. Ela sempre teve medo da presença de Hansu na vida de Noah. Será que aquele dinheiro manteria ligado a Hansu? Ela se perguntara. Mas não aceitar o dinheiro? Seria possível? Um filho como Noah, que tinha se esforçado tanto, merecia realizar seu desejo de estudar e se tornar alguém. Ao longo da vida, os professores diziam que ele era um aluno ideal, muito mais inteligente do que todos os outros. Um motivo de orgulho para seu país, diziam eles, e isso agradava muito o marido, Isaac, porque ele sabia que os japoneses achavam que os coreanos não valiam nada e eram dignos apenas das tarefas mais sujas, perigosas e humilhantes. Isaac dizia que Noah ia ajudar o povo coreano com a excelência de seu caráter e seu trabalho, e ninguém poderia menosprezá-lo. Isaac havia encorajado o garoto a aprender tudo da melhor maneira que pudesse, e Noah, um bom filho, tinha se esforçado ao máximo para ser o melhor. Isaac amava tanto o garoto. Sonja não conseguiu dizer nada. Tinha a boca seca. A única coisa na qual conseguia pensar era como Isaac tinha sido bom em dar um sobrenome a Noah e protegê-los. Como pôde fazer isso? Noah balançou a cabeça. Como pôde traí-lo?
Sun Já sabia que ele estava se referindo a Isaac e tentou explicar. Eu o conheci antes de conhecer seu pai. Não sabia que Kohansu era casado. Eu era uma menina e achei que ele ia se casar comigo. Mas ele não podia, porque já era casado. Quando eu estava grávida de você, seu pai, Isaac, se hospedou em nossa pensão. Ele se casou comigo mesmo sabendo de tudo. Baek Isaac quis você como filho. O sangue não importa. Consegue entender isso? Quando jovem, uma pessoa pode cometer erros graves. Às vezes confiamos nas pessoas erradas. Mas sou muito grata por você ser meu filho, e muito grata a seu pai por ter se casado comigo. Não. No olhou para ela com desdém. Não posso entender esse tipo de erro. Por que não me contou antes? Quem mais sabe? Sua voz soou mais fria. Não achei necessário contar a ninguém. Ouça-me, Noa. O homem que escolheu ser seu pai foi Baek. Noa agiu como se não a tivesse ouvido. Então tio Yoseb e tia Kyung-hee, eles sabem? Noa não conseguia aceitar que ninguém tivesse lhe contado. Nunca falamos sobre isso. E Mosasu, ele é filho de Baek Isaac? Ele não se parece comigo. Sun Já fez que sim com a cabeça. Noa tinha chamado o pai de Baek Isaac. Ele nunca tinha feito isso antes. Então é meu meio-irmão. Eu conheci Kohansu antes do seu pai. Sempre fui fiel a Baek Isaac, meu único marido. Kohansu nos encontrou quando seu pai estava na prisão. Ele ficou preocupado porque não tínhamos dinheiro. Uma parte dela sempre temera que Noa descobrisse, mas mesmo diante dessa possibilidade, confiava que o filho ia compreender, porque era muito inteligente e sempre tinha sido uma criança tão dócil que nunca lhe dava preocupações. Mas o jovem que estava diante dela era como um metal frio e a encarava como se não lembrasse quem ela era. Noa parou de se mover e respirou fundo. Em seguida expirou. Estava tonto. É por isso que ele está sempre nos ajudando. Foi por isso que nos levou para aquela fazenda durante a guerra. Por isso nos levava coisas. Ele estava tentando se certificar de que você estava bem. Queria ajudá-lo. Não tinha nada a ver comigo. Eu era alguém que ele havia conhecido muito tempo antes. Você sabia que ele é da Yakuza? Isso é verdade? Não, eu não sabia. Eu não sei o que ele faz. Quando o conheci, ele era um negociante que vivia em Osaka e comprava peixe na Coreia para empresas japonesas. Era um empresário. Tem uma construtora e alguns restaurantes, acho. Não sei o que mais ele faz. Eu mal falo com ele, você sabe disso. Os membros da Yakuza são as pessoas mais imundas do Japão. São bandidos, criminosos comuns. Extorquem os comerciantes, vendem drogas, controlam a prostituição e machucam pessoas inocentes. Todos os piores coreanos são membros dessas gangues. Peguei dinheiro para pagar meus estudos com um membro da Yakuza e você achou isso aceitável? Nunca vou conseguir lavar essa mancha do meu nome. Você não pode ser muito inteligente. Não dá para produzir uma coisa limpa de algo sujo. E agora você me deixou sujo, disse Noa calmamente, como se estivesse se dando conta à medida que falava com ela. Durante toda a minha vida, ouvi de japoneses que meu sangue é coreano e que os coreanos são agressivos, violentos, ardilosos, criminosos, traiçoeiros, e suportei isso durante toda a minha vida. Tentei ser tão honesto e humilde quanto o Baek Isaac e nunca elevei a voz. Mas esse sangue, meu sangue é coreano, e agora descubro que tenho sangue da Yakuza. Nunca poderei mudar isso. Não importa o que faça. Teria sido melhor não ter nascido. Como pôde arruinar assim a minha vida? Como pôde ser tão imprudente? Uma mãe idiota e um pai criminoso. Eu sou amaldiçoado. Sun Já olhou para ele em choque. Se fosse um garotinho, teria mandado que ele se calasse, que tivesse modos. Teria dito que ele jamais poderia faltar ao respeito com os pais. Mas agora não podia dizer nada disso. Como poderia defender um mafioso? Havia crime organizado em toda parte, ela supunha. E sabia que esses criminosos faziam coisas ruins. Mas sabia também que muitos coreanos eram obrigados a trabalhar para as gangues porque não havia outros empregos para eles. O governo e as boas empresas não contratavam coreanos, nem mesmo os que haviam estudado. Todos aqueles homens tinham que trabalhar, e havia muitos deles que moravam na vizinhança e que eram muito mais gentis e respeitosos do que os homens que não trabalhavam. No entanto, não podia dizer isso ao filho,
porque Noah era alguém que tinha estudado, trabalhado e tentado sair daquele bairro e achava que todos os que não haviam feito o mesmo não eram muito inteligentes. Ele não entenderia. O filho dela não era capaz de sentir compaixão por aqueles que não se esforçavam. Noah, disse Sundar, me perdoe. O mar sente muito. Eu só queria que você fosse para a faculdade. Sei o quanto você queria isso. Sei o duro que você me tirou a minha vida. Não sou mais eu mesmo. Cortou ele, apontando o dedo para Sundar. Em seguida, lhe deu as costas e caminhou de volta para a estação de trem. Capítulo 20. Osaka, abril de 1962. Eles não recebiam cartas com frequência. E quando uma chegava, a família se reunia em torno da cama de Eusébio para que todos ouvissem a leitura. Eusébio estava deitado de costas, com a cabeça apoiada em um travesseiro recheado de trigo sarraceno. É claro que Sundar tinha reconhecido a caligrafia do filho no envelope. Embora fosse analfabeta, sabia ler seu nome tanto em japonês quanto em coreano. Em geral, era Kyung-hee quem lia as cartas em voz alta, pedindo ajuda a Eusébio quando havia caracteres difíceis que não reconhecia. A visão de Eusébio havia se deteriorado, não conseguia mais ler seus amados jornais, então Kyung-hee os lia para ele. Às vezes, quando ela descrevia o caractere, Eusébio conseguia adivinhar qual era pelo contexto. Kyung-hee começou a ler em sua voz clara e suave. Sundar estava pálida de medo, e Yang-jin olhava fixamente para a fina folha de papel, perguntando-se o que o neto teria a dizer. Os olhos de Eusébio estavam fechados, mas ele estava acordado. Abandonei o Azeda. Saí do apartamento. Estou em outra cidade e arranjei um emprego. Talvez seja muito difícil para você compreender, mas peço que não me procure. Refleti muito a respeito. É a única maneira de viver comigo mesmo e manter minha integridade. Quero começar uma vida nova, e para fazer isso, não há outro caminho. Precisei pagar algumas despesas nesse começo, mas, assim que ganhar mais dinheiro, enviarei algo para você sempre que puder. Não vou negligenciar meus deveres. Além disso, vou ganhar dinheiro suficiente para pagar Kohansu. Por favor, certifique-se de que ele nunca entre em contato comigo. Não desejo vê-lo. Envio cumprimentos a você, tio Eusébio, tia Kyung-hee, a avó e a Mosasu. Lamento não ter tido a oportunidade de me despedir de maneira adequada, mas não voltarei. Por favor, não se preocupem comigo. Tem que ser assim. Seu filho, Noah. Noah tinha escrito sua breve mensagem em japonês simples, e não em coreano, idioma no qual nunca havia escrito bem. Quando Kyung-hee terminou de ler, ninguém disse nada. Yang-jin deu tapinhas no joelho da filha, depois se levantou e foi para a cozinha preparar o jantar, deixando que Kyung-hee abraçasse a cunhada que agora estava sentada, muda e pálida. Eusébio expirou. Nada traria o garoto de volta, perguntou-se. Ele achava que não. Havia muitas perdas na vida. Quando Isaac morreu, Eusébio pensou nos filhos do irmão e prometeu cuidar deles. Noah e Mosasu não eram seus filhos, mas que importância isso tinha? Ele queria ser um bom pai para eles. Então, depois da guerra, depois do acidente, havia se resignado com a morte e ansiava apenas pelo futuro dos meninos. Seu coração estúpido não conseguia não ter esperança. A vida tinha parecido quase insuportável. Embora Eusébio estivesse praticamente desconectado dos vivos, preso à cama, sua família havia persistido. A vida continuava. Noah era tão parecido com Isaac que dava para esquecer que o pai de sangue dele era outra pessoa. Um homem totalmente diferente de seu amável Isaac. Mas agora o pobre garoto havia descoberto de alguma maneira que seu progenitor era outro. Tinha decidido deixá-los e sua partida era uma punição. Eusébio entendia a raiva do sobrinho, mas queria mais uma oportunidade de conversar com ele, de dizer a Noah que um homem deve aprender a perdoar, a discernir o que é importante, pois viver sem perdão era uma espécie de morte com respiração e movimento. No entanto, não tinha energia suficiente para se levantar da cama, muito menos para procurar seu querido sobrinho, o garoto que era como o sangue do seu sangue.
Será que ele foi para o norte? Perguntou Kyung-hee ao marido. Ele não faria algo assim, não é? Sung-ja olhou para o cunhado. Não, não. O travesseiro de Eusebe fez um ruído quando ele mexeu a cabeça de um lado para o outro. Sung-ja cobriu os olhos com as mãos. Ninguém que ia para a Coreia do Norte voltava. Se Noah não tivesse ido para lá, ainda havia esperança. Kim Sang-gu havia partido no último mês de 1959. Em mais de 2 anos, tiveram notícias dele apenas 2 vezes. Kyung-hee raramente falava dele, mas fazia sentido que a primeira coisa em que ela tivesse pensado fosse Pyongyang. E Mosasu? O que vamos dizer a ele? Perguntou Kyung-hee. Ainda estava segurando a carta de Noah. Ela acariciou as costas de Sung-ja com a mão livre. Vamos esperar até ele perguntar sobre o irmão. O garoto anda muito ocupado. Se ele perguntar, basta dizer que não sabe. Mais tarde, se for necessário, diga a ele que Noah fugiu, disse Eusebe com os olhos ainda fechados. Diga que a faculdade foi difícil demais para ele, que deixou Tóquio e ficou com vergonha de voltar para casa depois de todas as tentativas de ser aprovado nos exames sem sucesso. Até onde sabemos, essa poderia ser a razão. Eusebe ficou enojado ao dizer essas palavras, então não disse mais nada. Sung-ja não conseguia falar. Mosasu nunca acreditaria nisso, mas também não podia lhe dizer a verdade, porque ele ia querer procurar o irmão. Também não podia contar a ele sobre Hansu. Mosasu mal dormia ultimamente, porque tinha muitas responsabilidades no trabalho, e Yumi havia sofrido um aborto apenas algumas semanas antes. Ele não precisava de mais preocupações. Desde a noite em que Noah fora até lá para falar com ela, Sung-ja pensava diariamente em ir a Tóquio para conversar com o filho, mas não conseguia. 1 mês havia se passado, e agora isso. O que ele tinha dito a ela? Você me tirou a minha vida. Ele havia abandonado o Azeda. Sung-ja não conseguia pensar. Mal conseguia respirar. Tudo o que queria ver era Noah outra vez. Se isso não fosse possível, seria melhor morrer. Secando as mãos úmidas no avental, Yang-jin veio da cozinha e disse que o jantar estava pronto. Yang-jin e Kyung-hee olharam para Sung-ja. Você deveria comer alguma coisa, disse Kyung-hee. Sung-ja balançou a cabeça. Eu tenho que ir. Eu tenho que encontrá-lo. Kyung-hee segurou seu braço, mas Sung-ja se desvencilhou e se levantou. Deixe-a ir atrás dele, disse Yang-jin. Ela descobriu que Hansu morava a apenas 30 minutos de trem de Osaka. Sua casa, desproporcionalmente imensa, se destacava na rua tranquila. Um par de portas de mogno altas e entalhadas, ladeadas por grandes janelas panorâmicas, ocupava o centro da construção de pedra calcária, de 2 andares, como mandíbulas de um gigante. A casa tinha sido a residência de um diplomata americano depois da guerra. Cortinas pesadas protegiam o interior, fazendo com que fosse impossível espiar lá dentro. Quando jovem, Sung-ja havia se perguntado onde ele viveria, mas nunca poderia ter imaginado algo assim. A impressão era de que ele vivia em um castelo. O taxista garantiu que aquele era o endereço. Uma criada jovem de cabelos curtos, com um avental branco cintilante, atendeu à porta, abrindo-a apenas parcialmente. O dono da casa não está, informou ela em japonês. Quem é? Perguntou uma mulher mais velha, surgindo na sala da frente. Deu tapinhas de leve na criada, que se afastou. A porta se abriu por completo, revelando a entrada grandiosa. Sung-ja se deu conta de quem deveria ser. Kohansu, por favor, disse ela em seu melhor japonês. Por favor. Quem é você? Meu nome é Boku Sung-ja. A esposa de Hansu, Mieko, assentiu. Aquela pedinte era sem dúvida uma coreana que queria dinheiro. Os coreanos eram numerosos e sem vergonha, e se aproveitavam da boa vontade do marido em relação aos compatriotas. Ela não reprovava a generosidade dele, mas desaprovava a ousadia dos pedintes. Já era noite. Não era a hora de uma mulher, qualquer que fosse sua idade, sair por aí pedindo dinheiro. Mieko se voltou para a criada. Dê o que ela quer e mande-a embora. Há comida na cozinha se ela estiver com fome. Era o que o marido teria feito. Seu pai também acreditava na hospitalidade para com os pobres. A criada se curvou enquanto a patroa se afastava.
Não, não, disse Sunja em japonês. Nada de dinheiro, nada de comida. Falar com Hansu, por favor, por favor. Ela uniu as mãos como se estivesse implorando. Mieko voltou com passos determinados. Os coreanos podiam ser insistentes como crianças indisciplinadas. Eram ruidosos e desesperados, e não tinham a frieza e a serenidade dos japoneses. Suas filhas tinham parte desse sangue, mas infelizmente não levantavam a voz nem tinham hábitos desleixados. Seu pai amava Hansu. Dizia que ele não era como os outros e que seria um bom marido, porque era um homem de verdade e cuidaria bem dela. Ele não estava errado. Sob a direção do marido, a organização se tornara ainda mais poderosa e próspera. Ela e suas filhas tinham uma fortuna enorme na Suíça, além de inúmeros e gordos pacotes de ienes escondidos nas paredes de pedra da casa. Não lhes faltava nada. Como descobriu que ele mora aqui? De onde conhece meu marido? Perguntou Mieko a Sunja. Sunja balançou a cabeça porque não compreendeu bem o que a mulher estava perguntando. Ela entendeu a palavra marido. A esposa dele era claramente japonesa, uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados e curtos. Era muito bonita, com grandes olhos escuros e cílios incrivelmente longos. Ela usava um kimono verde claro sobre a silhueta elegante. O vermelho nos lábios era da cor de um meboshi, parecia uma modelo. Vá chamar o jardineiro, ele fala coreano. A esposa de Hansu estendeu a mão esquerda e gesticulou para que Sunja esperasse junto à porta. Ela notou as roupas de algodão desbotadas e poídas à mão, maltratadas e manchadas pelo trabalho ao ar livre. A coreana não podia ser muito velha. Ainda tinha olhos bonitos, mas sua juventude havia desaparecido. A cintura era larga por ter tido filhos. Não era bonita o suficiente para ser uma das putas de Hansu. Que ela soubesse, todas as amantes de Hansu eram prostitutas japonesas, algumas mais jovens do que suas filhas, mas elas sabiam muito bem que não deveriam bater à sua porta. O jardineiro chegou correndo à frente da casa, vindo do quintal dos fundos, onde estava arrancando ervas daninhas. Pois não, senhora, disse curvando-se diante da dona da casa. Ela é coreana, disse Mieko. Pergunte como ela descobriu onde o patrão mora. O garoto olhou para Sunja, que parecia aterrorizada. Ela usava um casaco cinza claro e sobre as roupas de trabalho de algodão. Era mais nova do que a mãe dele. A Jumoni, disse ele a Sunja, tentando não assustá-la. Como posso ajudá-la? Sunja sorriu para o garoto e, em seguida, vendo a preocupação em seus olhos, começou a chorar. Ele não tinha a frieza da criada e da esposa de Hansu. Estou procurando meu filho, e acho que seu patrão talvez saiba onde ele está. Eu preciso falar. Ela teve que parar para respirar entre os soluços chorosos. Com seu patrão. Sabe onde ele está? Como ela sabe que meu marido mora aqui? Perguntou calmamente a esposa de Hansu mais uma vez. Em seu desejo de ajudar a mulher desesperada, o garoto havia esquecido o pedido da patroa. A patroa quer saber como você sabe que o patrão mora aqui. A Jumoni, tenho que dar uma resposta a ela. A senhora entende? O garoto olhou para o rosto de Sunja. Eu trabalhei para Kim Chang-gu em um dos restaurantes do seu patrão. Kim Chang-gu me deu o endereço daqui antes de partir para a Coreia do Norte. Você conhece o Sr. Kim? Ele foi para Pyongyang. O garoto fez que sim, lembrando-se do homem alto com óculos de lente grossa, que sempre lhe dava dinheiro para doces e jogava futebol com ele no quintal. Kim tinha se oferecido para levar o garoto com ele para a Coreia do Norte no navio da Cruz Vermelha, mas o patrão o proibiu. O patrão nunca falava sobre o Sr. Kim e ficava bravo quando alguém mencionava o nome dele. Sunja olhou fixamente para o garoto, como se ele mesmo pudesse encontrar Noah. Veja, talvez seu patrão saiba onde meu filho está. Eu preciso encontrá-lo. Acha que pode me dizer onde ele está? Ele está aqui agora? Eu sei que ele me receberia. O garoto baixou o olhar e balançou a cabeça, e naquele momento Sunja levantou os olhos e observou o interior da casa de Hansu. O magnífico e amplo vestíbulo atrás do garoto lembrava o interior de uma antiga estação ferroviária, com o pé direito alto e as paredes brancas. Ela imaginou Hansu descendo a escada de cerejeira, entalhada para perguntar o que estava acontecendo. Daquela vez, ia implorar pela ajuda dele como nunca havia feito antes.
Ia suplicar por sua misericórdia, pediria que usasse todos os seus recursos e não sairia do lado dele até seu filho ser encontrado. O garoto se virou para a patroa e traduziu tudo o que Sunja tinha dito. A esposa de Hansu examinou a mulher chorosa. Diga a ela que ele não está, que vai demorar muito para voltar. Mieko se virou e, enquanto se afastava, acrescentou. Se ela precisar de dinheiro para a passagem de trem ou para comprar comida, mande-a para os fundos da casa e dê o que ela precisa. Caso contrário, mande-a embora. A Jumoni, precisa de dinheiro ou comida? Perguntou ele. Não, eu só preciso falar com seu patrão. Por favor, meu filho, por favor, me ajude. Pediu Sunja. O garoto encolheu os ombros porque não sabia onde Hansu estava. A criada, com o avental branco cintilando sob as luzes elétricas do vestíbulo, ficou parada junto à porta como uma sentinela, olhando em outra direção, como se quisesse dar privacidade àquelas pobres pessoas. A Jumoni, desculpe, mas a patroa quer que vá embora. Gostaria de ir até a cozinha? Fica nos fundos da casa. Posso pegar algo para a senhora comer. A patroa disse, não. A criada fechou a porta da frente silenciosamente enquanto o garoto permaneceu do lado de fora. Ele nunca havia atravessado aquela porta, nem esperava fazê-lo. Sunja se virou para a rua escura. Havia uma meia-lua visível no céu noturno. A patroa tinha voltado para a sala, para folhear suas revistas de flores, e a criada retomara o trabalho na despensa. Da casa, o garoto observou Sunja caminhando em direção à rua principal. Ele queria dizer a ela que o patrão aparecia apenas de vez em quando e que raramente passava a noite. Ele viajava por todo o país a trabalho. O patrão e a patroa eram muito educados um com o outro, mas não pareciam marido e mulher. Talvez as pessoas ricas fossem assim, pensou. Eles não se pareciam em nada com seus pais. O pai dele era carpinteiro, antes de morrer de uma doença no fígado. A mãe, que nunca parava de trabalhar, o adorava, embora ele nunca tivesse ganhado dinheiro. O jardineiro sabia que o patrão às vezes ficava hospedado em um hotel em Osaka. Os criados e o cozinheiro falavam sobre seu impressionante apartamento em Tóquio, mas nenhum deles tinha estado lá, exceto o motorista e Azuda. O garoto nunca havia pensado muito nisso. Nunca tinha estado em Tóquio, nem em nenhum outro lugar além de Osaka, onde havia nascido, e Nagoya, onde sua família morava agora. As únicas pessoas que sabiam com certeza onde o patrão estava era Yasuda e seu guarda-costas musculoso, Chico, mas nunca ocorrera ao garoto perguntar-lhes o paradeiro dele. Às vezes, o patrão ia para a Coreia ou para Hong Kong, eles diziam. A rua estava vazia, a não ser pela pequena figura da coreana que caminhava lentamente em direção à estação de trem, e o jardineiro correu para alcançá-la. A Jumoni, onde a senhora mora? Sunja parou e se virou para o garoto, perguntando-se se ele teria se lembrado de algo. Em Itaíno, conhece a Rua do Comércio? O garoto fez que sim, curvando-se e apoiando-se nos joelhos para recuperar o fôlego. Ele olhou para o rosto redondo da mulher. Moro a 3 quadras da Rua do Comércio, perto da grande casa de banhos. Meu nome é Baek Sunja, ou Sunja Boku. Moro em uma casa com minha mãe e meus cunhados, Baek Ozebe e Choi Kyung-hee. Basta perguntar a qualquer um onde mora a senhora que vende doces. Também vendo doces no mercado perto da estação de trem com minha mãe. Estou sempre no mercado. Pode me avisar se souber onde Kohansu está? E quando o vir, pode dizer que preciso falar com ele? Perguntou Sunja. Sim, vou tentar. Não o vemos com frequência. O garoto se deteve porque não parecia certo dizer a ela que Hansu nunca estava em casa. Fazia muitos meses que não o via, talvez até mesmo um ano. Mas, se eu vir o patrão, direi a ele que você o procurou. Tenho certeza de que a patroa também dirá. Tome. Sunja enfiou a mão na bolsa e pegou o dinheiro para dar ao garoto. Não, obrigado. Eu tenho tudo de que preciso. Estou bem. O garoto olhou para as solas de borracha desgastadas do sapato de Sunja. Eram idênticos ao que sua mãe usava no mercado. Você é um bom garoto, disse ela e começou a chorar novamente, porque durante toda a sua vida, Noah tinha sido sua alegria. Ele tinha sido uma fonte constante de força para ela, que esperava tão pouco da vida. Minha Uma trabalha em um mercado em Nagoya. Ela ajuda outra senhora que vende verduras. Ele se viu dizendo a Sunja. Não via a mãe e as irmãs desde o ano novo.
A única pessoa com quem falava em coreano ali era o patrão. Ela deve estar querendo vê-lo também. Sonja deu um sorriso amarelo, sentindo pena do garoto. Tocou o ombro dele e em seguida caminhou até a estação de trem.